A vitória do Corinthians diante da Ponte Preta encheu os olhos do torcedor alvinegro neste sábado na Neoquímica Arena. E goleada à parte, de fato foi uma grande atuação do time de Vitor Pereira. Obviamente que é só o segundo jogo, a segunda semana de treinamento e o adversário do outro lado era bastante frágil, mas já foi possível notar alguns pontos interessantes, principalmente na dinâmica ofensiva do Corinthians treinado pelo português. No vídeo de hoje a gente vai mostrar alguns padrões do Corinthians, como o time atacou nesse quase que primeiro confronto sob o comando do Vitor Pereira. Fala galera, tudo certo? Tô chegando para mais um vídeo aqui no canal do Taticamente Falando. Hoje a gente vai analisar o Corinthians do Vitor Pereira e essas variações aí na estreia do Campeonato Paulista no jogo diante da Ponte Preta. Por isso eu já vou subir aqui o vídeo com alguns lances do jogo para a gente poder dar uma olhada no contexto e poder fazer uma análise mais interessante. Antes, é importante frisar, né, é importante salientar em relação à escalação. O Corinthians foi muito parecido com o que vem jogando, com a entrada do Gustavo Silva no lado direito, né, como um ponta direita, e isso mudou muito a dinâmica do time. E a gente vai ver isso nos vídeos. Vamos lá. Começando com essa saída de bola, né? A saída de bola invariavelmente com os dois zagueiros e os dois laterais próximos, né? E aí aqui já uma variação interessante. O Renato Augusto baixando para dar uma opção de passe e o Fagner ali muito próximo dele. Então a todo momento o Corinthians tentou fazer uma saída sustentada, com muitos passes. E quando o Renato vinha um pouco mais para trás para qualificar essa saída, o Gustavo Silva era quem ocupava esse espaço um pouco mais por dentro, também abrindo o corredor para que o Fagner pudesse se projetar. Como acontece nesse lance? O Fagner até se projeta, mas o Gustavo Silva, que dá o ataque dinâmica, velocidade, jogada de um contra um, dá exatamente esse tom à jogada, né? Ele vira para o outro lado e vai para cima. E aí no corredor oposto, o William e Lucas Piton fazendo um 2 ali, uma tabelinha, a jogada vai chegar no fundo. Repare que o Corinthians tem 3 jogadores na área, a finalização do Mosquito não é das melhores, mas foi uma chance interessante. Novo ataque do Corinthians. Repare na organização ofensiva. Os dois laterais espetados. William e Gustavo Silva por dentro. Roger Guedes nos movimentos de falso 9, né, longe da área. E o Paulinho infiltrando. E a todo momento o Corinthians vai tentando construir com triangulações. Ó. Renato Augusto, Cantilho e Roger Guedes próximos. Tem o William como uma opção também. Do outro lado o Fagner se projeta. O Gustavo vem um pouco mais para dentro. A todo momento o Corinthians tentava criar essas linhas de passe com triangulações. E nessa o Cantilho até rapidamente força um passe, né, muito bom, aliás, para o Fagner, que explora o espaço, vai na profundidade e cruza para trás para o Paulinho anotar. Paulinho com muita presença de área, como sempre. Outro lance que mostra um pouco dessa dinâmica, né? O Cantilho ali mais próximo do Gil e do João Vitor. E aí o Renato Augusto, com o Cantilho em campo, do Queiroz jogando, depois entrou o Cantilho. O Renato Augusto com mais liberdade até para se projetar em alguns lances. Olha nesse lance, por exemplo, o Roger Guedes sai da área, longe da área, né? Essas dinâmicas de falso 9, tentar arrastar a marcação, oferecer linha de passe, e ele vai trabalhando. O Corinthians com muita paciência vai construindo, ó, Fagner até um pouco mais por dentro nesse lance, enquanto o Piton está mais aberto. E aí o Cantilho viu que não tinha possibilidade de jogar muito curto, vai forçar um lançamento. E aí o Roger Guedes, que se ofereceu como um 9, falso 9, para escorar uma bola, rapidamente infiltra, assim como o Paulinho. Acabou não dando em nada nesse lance, mas mostra um pouco das variações, possibilidades de jogar de diferentes formas do Corinthians. Né? Pode tocar mais curto, pode encontrar um lançamento, uma bola mais enfiada, como foi no gol, como foi nesse lance. Mas majoritariamente é um Corinthians que vai trabalhar a bola com paciência. E aí, de novo, Renato Augusto e Fagner em destaque. Renato Augusto, um pilar fundamental, importantíssimo dentro desse jogo. Olha como ele vai baixando, vai recuando, e o William vai ganhando campo, né? Um espaço que foi deixado por ele. Gustavo Silva e o Fagner fazem a tabelinha, e olha quantos jogadores o Corinthians tem na área. Paulinho, Roger Guedes, o William também se projetando, o Fagner passando no corredor, o Fagner em alguns momentos ficava um pouco mais, em outros passava no corredor, ele descola o bom passo. Ó, 4 jogadores do Corinthians na área no momento dessa finalização travada. Aí já antes do segundo tempo, o Watson tinha entrado, e é justamente ele que vai se destacar nesse lance. O Watson muitas vezes, né, partindo da ponta direita, vinha buscar um jogo mais por dentro, até para dar uma liberdade maior para o Roger Guedes, para que o Roger Guedes pudesse ficar mais próximo da área em alguns lances. E essa saída dele lá da ponta direita não vai deixar o espaço vazio. Olha como o Fagner já vai aos poucos se projetando naquele corredor. Né? O Corinthians vai trabalhando a bola mais pelo lado esquerdo, mas lá do outro lado, repare, o Fagner é uma opção. De novo, Fagner e Piton espetados, o Paulinho e o William por dentro, e agora o Watson também vindo atuar nessa faixa mais central, o que deixava o Roger Guedes em alguns momentos um pouco mais avançado. E a lógica dos triângulos de novo, das triangulações. O jogador com a bola sempre tem pelo menos 2 opções de passe. Era o Watson naquele lance, é o Renato Augusto agora, o William mais por dentro, o Piton espetado, na profundidade. O time vai trabalhando a bola com linhas de passe muito claras, né? Uma organização ofensiva muito interessante. E veja aí o detalhe da categoria do Renato Augusto nesse lance. Né? Ele faz que vai para um lado, vai para o outro, faz o passe.
a bola do Piton acaba não entrando, mas todos esses lances são possibilidades que o time vai criando a partir da saída de bola. E aí o lance do quarto gol, né? Muito campo para o Corinthians progredir, o que mostra, obviamente, a fragilidade da Ponte Preta, uma equipe que briga para não cair no campeonato estadual. O Watson, nesse lance, se projeta mais por dentro e o Fagner tem um espaço no corredor. Ele vai encontrar o passe para o Watson, muito espaço, né? 15 só do segundo tempo, e a Ponte já completamente desmanchada. Esse lance até foi marcado impedimento, mas depois o gol foi validado pelo VAR. O Corinthians com muito espaço para jogar contra essa Ponte Preta. Como eu disse, é preciso pesar, lógico, o nível do rival, que foi muito frágil nesse jogo, né? Não dá para tirar do contexto, é claro que não, a gente aqui nem vai fazer isso, mas foi um Corinthians, do ponto de vista de movimentações, de dinâmica, com a bola muito interessante, muitas triangulações, uma organização ofensiva muito coerente. O Roger Guedes, embora tenha passado em branco com uma boa movimentação a partir da referência, né, como um falso 9 de fato, oferecendo espaço para os demais, tentando arrastar a marcação, oferecendo linha de passe para quem tinha a bola, Piton passando muito, o Fagner em alguns momentos mais próximo do centro, como você viu, em outros mais espetado, Paulinho com a sua boa chegada, o Renato Augusto regendo tudo de trás, o Cantillo jogou muito bem também quando entrou, enfim, é um Corinthians com um trabalho ainda muito incipiente, é só o início, mas com uma ótima margem de melhora, com base nesses primeiros movimentos. Foi só uma semana cheia de trabalho, né? Na outra semana, quando o Corinthians perde para o São Paulo, o Vitor Pereira teve 2, 3 treinos ali, uma tiragem bem menor. Nessa semana já teve uma possibilidade maior, como eu disse, o adversário muito frágil, é bom sempre salientar isso. Mas o Corinthians mostrou movimentos muito interessantes. E é nisso que a gente vai ficar de olho nas próximas semanas, até para visualizar essa margem de crescimento do trabalho do Vitor Pereira. Vou pedir para você curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações. Também dá uma força para a gente na divulgação, pegando esse link, copiando nos grupos de WhatsApp, enfim. Espalhando o nosso conteúdo para quem possa interessar. Valeu, galera. Um abraço a todos. Não se esqueça do nosso lema sempre. Leia o jogo. Tchau.